Vou botar para gravar agora, gente. Sejam todas bem-vindas, que aí a gente vai começar. E aí eu vou começar com vocês compartilhando, para ver se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Estão vendo? E a música está muito alta, eu vou dar uma pausa nela agora. Então, qualquer coisa vocês me falem, porque na hora de compartilhar aqui não aparece muito se tiver alguma coisa. Então, o que a gente quer fazer o nosso estudo? Nós vamos trabalhar 7 leis espirituais do sucesso a partir dessa nossa proposta da meditação para o bem. E qual é o nosso objetivo com essa prática? É a gente se nutrir, né, de reflexões, de ideias que possam nos inspirar e a partir dessa leitura, dessas reflexões, a gente possa trazer um olhar para a vida. Como eu vou viver, como eu vou trazer essa experiência ao longo dessas semanas que vão seguir nesse mês. Porque a ideia é que a gente faça um encontro por mês, toda primeira quarta-feira nesse horário. E aí a gente vai discutindo o tema, fazendo a prática, depois quem quiser rever a gravação pode fazer de novo, mas a ideia é que isso fique como estímulo de reflexão para o dia a dia e trabalhar cada item a partir desse lugar. Esse livro, né, do Deepak Chopra, que é o autor que escreveu, ele é um médico, né, não sei se vocês conhecem ele, mas ele se formou em medicina pela Universidade de Nova Delhi e ele fundou a Associação Americana de Medicina Védica. Então, ele traz uma visão holística do ser humano, uma visão integral que inclui não só a parte da saúde física como médico, mas todo o conhecimento da medicina, né, Ayurveda, da medicina com fundamento da filosofia hindu, e ele vai trazendo essa visão do ser humano que inclui, além da parte física, a psique, as emoções e a dimensão espiritual, noética do ser humano. E é interessante porque nessa visão, quando ele fala da dimensão espiritual, ele não está se referindo a uma religião específica. Ele está se referindo a uma parte que é natural do ser humano. Então, nessa visão holística, o ser humano ele é visto dessa forma trimembrada, que é físico, psique e o espiritual. E ele é conhecido, né? Não sei se vocês já viram falar do livro A Cura Quântica. Algumas de vocês já devem ter visto A Cura Quântica, lido. É um livro muito bacana, que ele fala sobre essa descoberta dele, né, através do contato com pacientes na área de oncologia, da importância de se trabalhar o outro aspecto no ser humano além do físico. Então, ele escreve alguns exemplos nesse livro A Cura Quântica. Ele escreveu esse livro, né, que é As 7 Leis Espirituais de Sucesso, baseado num outro livro que foi Criando Prosperidade também. Né? Escreveu outros livros chamados Criando Saúde, ou seja, ele está trazendo muitas reflexões sobre uma visão mais ampliada de saúde e de ser humano. Então, esse autor, que é o Deepak Chopra, ele vai trazer nesse livro, que são as 7 leis espirituais de sucesso, uma reflexão como um guia para que a gente possa realizar os nossos sonhos. E aí já começa, né, a nossa reflexão. Como é que a gente vai trabalhar esse caminho de nos realizarmos? Porque para a gente pensar o processo de nos tornarmos seres humanos mais realizados, a gente tem que partir de um ponto, que é compreender quem sou eu, que ser humano é esse. Né? Então, esse livro, ele é inspirado nesses conceitos hinduístas, espiritualistas, e a primeira versão dele ele lançou em 94, lá nos Estados Unidos. E ele vai falar na sua introdução esse fundamento e depois ele vai trazer os capítulos e cada capítulo ele vai falar de uma lei, que é o que ele chama das 7 leis espirituais de sucesso. Então viria a primeira lei, que é da potencialidade pura, a lei da doação, a lei do karma, ou causa e efeito, a lei do mínimo esforço, a lei da intenção e do desejo, a lei do distanciamento e a lei do dharma, ou do propósito de vida. E aí ele conclui que, ao vivenciar essas leis, nós somos capazes de nos realizarmos como seres humanos e trazer sucesso à nossa vida. E aí ele já começa no livro, né? Nós vamos falar hoje, nós vamos meditar em cima da introdução desse livro. Então, esse livro, na introdução, ele já começa dizendo o seguinte, que embora o título As 7 Leis Espirituais do Sucesso seja o título do livro, ele diz que poderia se chamar As 7 Leis Espirituais da Vida,
porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra. Então, olha que interessante. Ele começa já na introdução a dizer que essas 7 leis do sucesso poderiam ser chamadas de leis espirituais da vida. Então, ele equipara a ideia de sucesso à ideia de vida. E ele traz a ideia de vida ao princípio da natureza. O princípio da natureza que está latente em nós. E aí a gente já começa a pensar daquela ideia das leis naturais que regem a vida, que regem o universo e que estão dormentes na consciência humana e que são despertadas a partir das experiências e das vivências compartilhadas. Então ele já começa a nos convidar a pensar como eu vou desenvolver esse caminho, né? Quais são as leis que eu posso trabalhar em mim para trazer o sucesso para a minha vida. E então a gente vê que a ideia de sucesso que ele traz é muito maior do que a ideia de ter coisas. Ele associa a ideia de sucesso a uma visão de vida. E aí ele diz que ele escreve isso baseado na reflexão anterior, que é no livro Criando Prosperidade, que é onde ele esboçou os passos de uma riqueza consciente, que ela é baseada na real compreensão da ação da natureza. E aqui começa a nossa reflexão sobre o que ele quer dizer com isso. Percebam, quando ele diz ação da natureza, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? O que ele está nos convidando a olhar com essa ideia? Percebam isso vocês. Quando a gente fala de ação da natureza, e se eu olhar, por exemplo, os movimentos que estão à minha volta, um ciclone, uma tempestade, ou um processo de nascimento, de vida, o que a natureza, né, está me ensinando? Qual é o primeiro e mais evidente sinal? O que nos chama a atenção quando a gente olha para a natureza? O que vocês percebem? Vejam, quando a gente olha em volta, pensem no movimento que a natureza traz. Não é? Pensem nesse movimento do dia e da noite, nesse movimento das estações, nesse movimento que vem muitas vezes com uma tempestade, com uma chuva, com um ciclone, e também com o quê? Com o germinar, com a vida. Então, olhem para o que esse movimento da natureza está trazendo como reflexão para nós. Percebam que tudo na natureza, tudo, está nos levando a um olhar para a mudança. O ciclone, ele vem, o próprio movimento do ciclone, ele está em movimento espiralado, né? Que traz a ideia do ar, da mudança. E ele vai passar pelo lugar e muitas vezes ele vai destruir para que seja reconstruído. Às vezes uma chuva forte, né? A resposta da natureza à ação do homem. Se a gente olhar uma semente, ela tem dentro dessa semente todo o potencial latente para germinar, se desenvolver e crescer e se tornar uma árvore. Só que ela precisa respeitar as etapas para o processo de amadurecimento dela. Então, se a gente começa a olhar, quando Deepak Chopra fala que as leis espirituais do sucesso, na verdade, são as leis espirituais da vida, que têm a ver com a ação da natureza em nós, ele está nos convidando a ver esses movimentos internos dentro de nós. Como nós lidamos com a mudança? Percebam esse movimento. Percebam esse movimento de, muitas vezes, eu precisar me recolher para poder me expandir depois. Perceba o movimento do corpo, que às vezes ele está na expansão, agitado, e depois ele precisa do repouso para descansar durante a noite. Percebam o ciclo fisiológico que precisa se alimentar com periodicidade, que precisa do descanso, que precisa da atividade física. Tudo no nosso corpo ele nos convida ao ritmo. E ao mesmo tempo que eu tenho a dimensão do corpo que traz o ritmo, as nossas emoções também nos convidam à mudança. Percebem a profundidade, onde ele está nos levando a refletir? Quando eu falo da mudança do corpo, muitas vezes fica mais evidente, mas é a mudança na psique. Existem pessoas que têm traços de personalidade que são personalidades mais rígidas, que têm dificuldade de lidar com a mudança. Então, o que ele está dizendo? Que as pessoas que já trazem
essa ação da natureza como potencial dentro dela, ela vai vivenciar essas leis espirituais e vai trazer mais capacidade de criar na vida. Agora, se essa ação da natureza em nós, ela não encontra espaço para o seu fluir, ela não tem fluxo, ela encontra resistência, é onde a gente começa a criar à nossa volta as condições que impedem o nosso caminho de fluxo. Então, uma psique que é muito rígida, que tem medo da mudança, ela não está no fluxo da natureza, porque a natureza é mudança, a natureza é ciclos. Uma dimensão espiritual que muitas vezes não consegue se conectar, né, de trazer essa inspiração para a vida, ela não está aberta para receber esse movimento que a mudança nos traz em volta. Então, quando a gente olha para a ação da natureza em nós, a gente tem que se perguntar: como é que a gente lida com a crise? Como é que nós lidamos com a mudança? Eu sou resistente ou não a essa mudança? Porque isso é parte da natureza. A natureza é ciclo. A natureza é mudança o tempo todo. E a gente está vivendo um contexto com essa pandemia que está nos fazendo pensar sobre a mudança. Quantas coisas na nossa vida nós aprendemos a partir dessa experiência que a pandemia nos trouxe desde o ano passado? Quantos aspectos em nós já não são mais o mesmo a partir da vivência que nós estamos tendo desde o ano passado? Então, a vida nos convida à mudança o tempo todo. A vida nos convida a essa ação da natureza dentro de nós. E ele diz mais, ele vai seguindo no livro, na introdução, e ele diz que o sucesso, na verdade, o sucesso na vida, ele pode ser definido como uma expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Uai, e agora? Se o sucesso é uma expansão contínua da felicidade, o que é felicidade? Como eu percebo a felicidade em mim? A felicidade é só um estado de bem-estar, é um contentamento? O que é essa felicidade? Porque ele associa o sucesso à vida, a vida à natureza, a natureza nos traz mudança. E ele diz que é um processo contínuo de expansão da felicidade. Então eu tenho que pensar e trazer uma reflexão: o que eu entendo por felicidade? É só um estado de contentamento, de bem-estar, ou é um pouco além? Será que ele não quer nos trazer uma visão um pouco mais profunda dessa ideia de felicidade? E aí a gente pode pensar a ideia, se a gente buscar na própria filosofia, como que alguns pensadores traziam o conceito de felicidade. Né? O próprio Sócrates, né, ele dizia que o caminho da felicidade é o homem que está alinhado à virtude, é aquele que é capaz de viver a virtude em si. E viver a virtude não quer dizer que ele não vai passar por dificuldades ao longo da vida, mas ele vai conseguir sustentar um estado consciente de felicidade interna, apesar das mudanças que estão na nossa vida. Vejam que interessante, porque ele começa trazendo essa associação da natureza, que nos fala sobre mudança, e ele traz depois essa reflexão sobre felicidade, que é aquela que se sustenta mesmo com a mudança. Platão ele fala, né, que a vida ela é dedicada a um conhecimento progressivo. Olha que interessante, um conhecimento progressivo que atinge a ideia do bem. O bem é a virtude que Sócrates falava. E aí, se ele é um conhecimento progressivo, olha que o Deepak Chopra ele fala, o sucesso é definido como uma expansão contínua. Olha, expansão contínua não é também uma ideia de um conhecimento progressivo, contínuo, que me leva a alguma ideia que é mais profunda do que a sensação de bem-estar? Então, ele vai falando sobre essa vida que vai sendo dedicada passo a passo para que eu consiga atingir, não é? Essa ideia do bem, essa ideia da virtude. E aí ele vai trazendo, se a gente pensar um pouco sobre isso, né? Se a gente pensar um pouco sobre isso, nós vamos trazer também uma reflexão sobre a ideia do homem fiel a si mesmo. O que eu quero dizer com isso?
O homem que é fiel a si mesmo, o homem que está atento aos verdadeiros propósitos de sua alma, da conexão em si, ele consegue trazer esse olhar para a vida, para trazer um significado à vida. Então, o conhecimento que vai trazer mais conhecimento de si, que vai gerar ações mais conscientes à minha volta, e, portanto, eu vou estar plantando e vivendo a felicidade. Por isso que o Deepak Chopra ele fala que o sucesso não é o destino. O sucesso é a própria ideia da jornada, é o caminhar, é a ideia do caminho. Ou seja, essa expansão contínua, ou seja, essa vida num conhecimento progressivo. E é interessante porque ele fala que há muitos aspectos do sucesso e que os bens materiais, eles são apenas um desses aspectos. Nós podemos ter, na verdade, outros aspectos, como a saúde, a energia, o entusiasmo pela vida, e mesmo assim, ele diz que tem pessoas que parecem satisfeitos apesar de tudo isso. E aí ele nos convida a pensar o que realmente é esse caminho que me leva ao sucesso, à felicidade, à vida. Se eu penso como uma jornada. E aí, nessa jornada, traz a ideia de cooperação, porque ele diz que o sucesso ele inclui a geração de riquezas. E só é possível gerar riqueza se a gente compartilha com outras pessoas. Ora, o que é gerar? Gerar não é a nossa capacidade de produzir, de dar a vida. E se a gente olhar novamente a ideia que ele coloca lá no início da ação da natureza, a natureza é aquela que é capaz de gerar vida. Pensem na terra, pensem nos rios, pensem nas matas, pensem nos animais, nas ervas, nas plantas que crescem no meio da natureza. Tudo isso, ele vem de uma forma que vem para ser dada a vida. Então, a natureza, ela gera vida o tempo todo. E isso vai trazendo mais movimento, mais fluxo. É aquela ideia, né? Se você poda uma árvore, ao podar ela traz mais ramos, mais flores, mais vitalidade, porque é do reino vegetal compartilhar, dar. Então ele fala que do sucesso também, ao mesmo tempo que ele me convida a olhar para a mudança, que ele me convida a pensar sobre a felicidade como algo que é vivido na medida em que eu construo o meu caminho na direção da virtude do bem, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. Então eu tenho que ser capaz de gerar, eu tenho que me perguntar o que eu estou distribuindo à minha volta, para que eu possa então trazer esse fluxo, me abrir para essa ideia de fluxo que rege a vida. Ele está nos mostrando, na verdade, gente, que existe em tudo isso uma sabedoria no universo, um fluxo, que se a gente entra nesse fluxo, a gente se torna parte dele. Então, através de nós, esse fluxo vai trazer movimento, vai trazer vida, e nós vamos também gerar vida. E aí ele vai mais um passo. Ele diz que para a gente pensar o sucesso, é preciso que a gente aborde a ideia do sucesso e da abundância de uma forma também espiritual. E, novamente, quando ele fala da dimensão espiritual, ele não está citando uma religião, ele está falando dessa conexão do ser humano com o divino, com o sagrado, que é tornar a vida sagrada em todas as ações que a gente faz, é dar significado. E nós temos muitos pensadores, filósofos, antropólogos, inclusive, o Nicéia Minardi, né, os antropólogos do imaginário, nós temos Carl Jung, nós temos vários que trazem uma reflexão sobre a importância de a gente dar significado simbólico e essa visão da mística para a vida. Então, o ser humano que não tem a dimensão do simbólico, que não tem esse significado mais profundo da existência, ele perde a referência. Porque dentro dessa ideia, o mito, né, ele vai reconstruindo, ele vai trazendo a estrutura da nossa psique. Então, nós vivemos os símbolos através dos mitos e dos ritos. Os ritos, eles trazem a prática. O mito, ele estrutura a psique. E o símbolo, ele me conecta com uma dimensão mais profunda e intuitiva da minha mente, da minha alma.
Então, ele fala que se eu vou perceber o sucesso e a abundância de uma forma espiritual, eu preciso me conectar com essa visão espiritual da vida, que, na verdade, é uma visão que inclui a dimensão do simbólico, que inclui a dimensão da mística, e que faz parte do ser humano desde o início da história da humanidade. Se a gente olhar os homens das cavernas, se a gente olhar as civilizações antigas, desde a Pérsia, do Egito, da Grécia, de Roma, a expansão do conhecimento, do imaginário era muito grande, isso dava significado e estrutura ao homem. E ele fala que o verdadeiro sucesso é a divindade se abrindo em nosso interior. Olha que interessante, o verdadeiro sucesso é a divindade se abrindo em nosso interior. O que ele quer dizer com isso? O quanto eu abrir-me, né, eu abrir espaço para que esse eu mais profundo, esse eu mais sagrado, possa se manifestar através de mim. Eu tenho na minha psique a minha dimensão do ego, que é como eu me manifesto no plano da matéria, e a dimensão do self, que é a minha essência. Então, na medida em que eu construo uma ponte que permite a minha essência, o meu eu essencial, se manifestar neste plano, eu vou abrindo espaço para que essa dimensão mais profunda da minha alma possa se realizar no mundo. E isso faz com que as minhas ações sejam capazes de gerar vida. Porque nesse ponto da divindade em mim, ele está conectado com a vida em volta. Esse ponto da divindade, ele me leva à ideia da unidade, o princípio da unidade, onde todos estamos conectados. E é ali que eu tenho abundância, ali que eu tenho conexão com a vida. E aí ele pergunta, não é? Como que eu vou experimentar a vida? Será que eu consigo olhar essa vida como uma expressão milagrosa da divindade? Eu consigo olhar para a vida e ver, através de cada evento, de cada ser, de cada situação, a face desse milagre da vida, essa face do divino em tudo que me cerca. Quando eu olho para o nascer do sol, por exemplo, eu consigo ver essa dimensão do divino, do sagrado por trás disso. Quando eu olho para uma flor, quando eu olho para os rios, quando eu olho para as pessoas, eu consigo olhar para outro ser humano e ver atrás daquela pessoa que está naquele ser humano um ser divino nela também. E se eu começo a fazer isso, eu vou reforçando o princípio anterior que está vinculado com a ideia do que? Da cooperação. O que me coloca também no fluxo do gerar a vida. E que traz esse movimento de ciclo, aonde eu vou criando. Então, a gente vê que, ao falar dessas leis, nessa introdução, ele traz 4 movimentos. Ao olhar sobre a mudança, como nós lidamos com a mudança, o olhar para a felicidade, como esse caminho, né, de buscar a virtude que me leva ao bem, a cooperação e a minha conexão divina, a conexão com o meu ser essencial. E quando a gente olha para esse movimento, eu pergunto, como é que a gente observa neste momento esse contexto que a gente está vivendo? Olhem para vocês. Como é que você se vê nesse momento, nessa situação de crise, de pandemia, de desafios? Perguntem dentro de vocês se há resistência à mudança. Se existe algo dentro de você que está difícil de aceitar essa mudança. E, ao mesmo tempo, olhe para essa resistência e veja o que essa resistência está convidando você a fazer. O que essa resistência interna está convidando você a fazer? E qual é a necessidade de mudança que a vida está te convidando a trabalhar? Essa necessidade de mudança vai te levar para um caminho de mais felicidade, porque vai te conectar com a virtude. Percebam, vamos pegar o exemplo da nossa situação na pandemia. Ela está me levando para um lugar de mudança, eu tenho que aprender algo novo. Para eu aprender algo novo, eu tive que desenvolver outras qualidades em mim. Eu tive que desenvolver a persistência, eu tive que desenvolver a paciência, eu tive que desenvolver capacidade de resiliência, eu tive que desenvolver organização, disciplina.
Talvez, conforme a minha rotina, eu tenha que desenvolver outras características e outras virtudes para sustentar essa mudança e ir para um lugar que seja mais leve. Ora, mas a busca da virtude, de trazer ela que me realize no dia a dia, nesse caminho progressivo, não é começar a consolidar a felicidade em mim? Então, é um processo da mudança. Se eu saio da resistência, eu abro espaço para desenvolver outros potenciais latentes em mim. E nesse potencial latente, eu começo a pensar não só em mim, mas em tudo que me cerca. Aí eu vou para a cooperação. Como eu posso compartilhar? E quando eu estou na cooperação compartilhando, eu estou na conexão com o divino. Porque eu não estou sozinho no mundo. É na relação com o outro, é a partir dessa troca que eu também trago a experiência da vida. E é onde eu me conecto com a vida também. Por isso, a conexão divina está em nós e além de nós, com as pessoas que nós compartilhamos. E aí ele vai falar, na introdução ainda, que a lei, porque ele diz assim, bom, se a gente vai falar agora das leis espirituais, a gente tem que entender o que é lei, não é? Então ele fala que a lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. Uau, pronto, começou a complicar aqui. Ele começa a trazer a filosofia, né, do Oriente. O Oriente parte da ideia da unidade, do todo, que é o não manifesto, que é o divino, que está além. E através das leis que trazem ordem, esse não manifesto se torna manifesto. Veja que interessante. Ele diz que o universo físico nada mais é do que o eu desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente e matéria. Então, do não manifesto, que é o todo, né, que a gente poderia falar desse fluido cósmico universal, desse todo que nos cerca, existe um princípio latente. E ele vai se manifestar através das leis que organizam, que regem, que trazem ordem e ritmo para a vida. E é onde esse meu eu vai se desdobrar, experimentando-se em espírito, mente, matéria. Então, da unidade, você vem a dualidade, você vem a trindade que se manifesta. E através desse processo, nós vamos desenvolvendo a tomada de consciência, porque a consciência, ela nasce do contraste. Então, eu preciso a experiência da matéria para desenvolver a consciência. E aí ele vai dizendo que todos os processos da criação são processos por meio dos quais o eu, que é a minha divindade, a minha essência, se expressa. Ora, se a vida está me trazendo desafios, eu estou abrindo espaço para que esse eu, esse divino em mim, se expresse na vida e traga soluções criativas, contribuindo para o todo? O quanto a minha resistência, o meu medo da mudança, o meu medo, né, de que essa crise da mudança vai me provocar, essa resistência interna, o quanto esse medo da mudança, ele dificulta a expressão desse divino em mim. E aí nós vamos percebendo que ele fala de três componentes da realidade, que na realidade são a mesma coisa. Ele fala que a fonte de toda a criação é a divindade, que ele fala, essa fonte da criação, a divindade, é o espírito, que é o observador. O processo da criação é a divindade em movimento, que é a mente, o ato de pensar, e se dá pelo ato de observar. E o objeto da criação é o universo físico, o corpo, que é sobre o qual eu observo. Então vejam que ele está trazendo um olhar sobre essa filosofia antiga que a gente vê lá na Grécia, vê lá nas antigas escrituras, como do próprio hinduísmo, e ele fala sobre essas três dimensões: o físico, que é o soma, que é o objeto; a psique, que é a mente que cria, ela é o processo da criação; e o nous, que é esse noético, que é onde está o meu espírito, que é aquele que é a fonte de tudo. Então, essas três dimensões, elas são a mesma coisa. Elas participam desse todo: a fonte, o processo e o objeto. O espírito, a mente, o corpo, o observador, o ato de observar e o observado. E esse movimento em nós, ele vai gerar
as leis que regem o universo, ele vai estar em movimento, em consonância com essas leis que regem o universo. Então ele diz que essas leis físicas do universo, elas representam todo esse processo da divindade em movimento, em consciência, né? Nesse movimento, ou seja, essa consciência em movimento em nós. Por isso que essas três dimensões, o noético, da psique e do corpo, fazem parte deste todo. E este todo que vai reverberando em nós e vai nos conectando com tudo que nos cerca. E quando a gente compreende essas leis e a gente passa a aplicar em nossas vidas, qualquer coisa que a gente deseje, a gente pode criar. Então ele já começa nesse livro dando essa introdução para depois desenvolver cada uma dessas leis, começando com essa abertura para o movimento da vida, essa abertura para as leis da natureza. Se eu começo a compreender isso em mim, eu sou capaz de criar e dar possibilidades para alterar, para trazer crescimento, para melhorar, digamos assim, o que está acontecendo em mim e ao redor de mim. Por quê? Porque como seres conscientes, nós temos capacidade de pensar. E ao ter capacidade de pensar, nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher. E a pergunta que a gente se faz é: a minha mente, a minha psique, ela está presa nas crenças que limitam pelo medo da mudança? Ou eu estou disposta a abrir espaço para que essa mudança aconteça, e mesmo que eu perceba esse medo, eu confie no fluxo da vida e me coloque receptiva para que esse eu sábio que habita em mim, esse eu divino, possa se inspirar e me trazer insights criativos para vencer a crise, para superar a dificuldade e desse lugar criar novas possibilidades para a vida? Então percebam que ao trazer essa ideia das leis, eles vai nos convidando a refletir sobre esses processos em nós. Como nós vamos administrar essa mudança, a busca da felicidade, o meu movimento de cooperação e pertencimento à vida, e desse lugar a gente conseguir, então, trazer a experiência de gerar essa vida à nossa volta e, portanto, criar novas possibilidades. Não é à toa que diz que nós somos o quê? Deuses. Nós temos capacidades de criar com o nosso pensamento, as nossas emoções e as nossas ações. O que isso significa profundamente? Que é um divino dentro de nós que nos inspira. Mas o quanto nós estamos abertos para deixar que esse eu divino sábio que vive em mim possa se manifestar. E eu tenho que me perguntar quais são as barreiras, quais são, né, os conteúdos internos que impedem que esse lado mais perfeito e puro, sábio em mim, possa se manifestar e me ajudar a crescer, a encontrar respostas criativas para o momento que eu estou vivendo. Então, essa é a primeira reflexão que ele começa no livro, na introdução. E vejam quanto conteúdo, quanta reflexão que ele traz para a gente ao olhar para esse movimento das leis da natureza em nós. Porque a natureza não está fora de nós, gente. A natureza está em nós também. Porque nós somos seres que fazemos parte da vida. Nós fazemos parte dessa vida. Então, a natureza em nós se expressa através de nós. Ações mais conscientes são capazes de cocriar a nossa volta. Só que para isso eu preciso compreender e aceitar os ciclos. E a natureza me ensina isso. Não necessariamente aquilo que é ruim é ruim. Ele pode apenas me convidar a desenvolver outros potenciais. E é isso que eu queria trazer de reflexão para a gente fazer a prática hoje. Então, para a gente começar a prática agora, eu queria convidar vocês a sentar de uma forma confortável, se colocando, né, de uma forma que seja confortável para a coluna, para as pernas. Assentando agora essa introdução do livro. E vamos trazer esse olhar agora em nós, fazendo esse movimento interno. Então, para a gente começar essa prática, eu convido vocês a observarem como vocês estão sentados,
Evitem estar deitados, sentar é melhor. E se coloquem de uma forma confortável, de preferência com os pés no chão, porque nos conecta com a terra, alinhando a coluna e colocando a língua no céu da boca, no palato, que vai fechando ali um ponto que nos conecta com a energia de um meridiano, que flui da cabeça aos pés. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, fazer 3 respirações bem profundas. Puxem o ar e soltem o ar. Vão deixando esse ar entrar e sair. Percebam conforme o ar entra e o ar sai, como está o batimento do seu coração. Toma consciência do seu corpo, a temperatura, esse ritmo cardiorrespiratório. Puxa o ar e solta o ar. Na medida que o ar entra e sai, você vai olhando e fazendo essa varredura por todo o seu corpo. Veja a região da cabeça, perceba os olhos, nariz, boca, ouvidos. Observa a região da nuca. Observa, relaxa e solta. Vai descendo da cervical pelos ombros, abrindo-se nos braços, vai descendo até chegar às mãos. Observa, relaxa e solta. Se há alguma região tensa, só observe o seu corpo. Vai colocando atenção na sua coluna, descendo vértebra por vértebra, até chegar à base da coluna. Vai percebendo esse movimento, inspirando e expirando. Quando chegar na base da coluna, perceba a região do quadril. Observe o que te apoia nesse momento. Vai descendo pelas pernas, até chegar aos pés, sola dos pés. Sinta a conexão com o chão. Perceba-se da cabeça aos pés. Tome consciência do seu corpo. Puxe o ar e solte o ar. Olhe para suas emoções agora e perceba como você está. Que emoções estão em você nesse momento? A cada inspiração você deixa entrar paz, harmonia. A cada expiração você deixa ir todas as emoções que já não faz mais parte. Deixa ir o que você quer soltar. O ar entra e o ar sai. E vá percebendo essas emoções em você. E se dê uma permissão interna de apenas acolhê-las, olhar,
e soltar, porque a vida te convida ao movimento. E na medida em que o ar entra e o ar sai, veja que há movimento em você. Através do ar que entra e sai, um ciclo se faz. Através do ar que você solta para o meio recebe esse ar e te devolve também. Você se conecta com a vida através do ar que você inspira e expira. As partículas de ar que você compartilha à sua volta estão aí, nessa atmosfera, que passa pelas árvores, que passa pelas pessoas, pelos animais, por todos os seres, todos os reinos. Perceba o seu ciclo interno de respiração, que se conecta com o ciclo maior de respiração da vida, além de você. Olhe para a natureza. Perceba o movimento das águas, das marés, a brisa que toca as folhas, a flor que se abre e desabrocha, a lagarta que se transforma em borboleta, os animais que nascem, se desenvolvem, crescem e partem. A árvore, o grande carvalho que começou numa pequena semente, que encontrou a terra e germinou no seu tempo, que cresce e se transforma na grande árvore. Puxe o ar e solte o ar. E vá percebendo os ciclos, os movimentos que a vida traz à sua volta. E perceba que os mesmos ciclos também vibram em você. Pelo ar, pelas células que se transformam, pelas fases da vida, pelos dentes que você troca. Tudo no organismo também é mudança. Puxe o ar e solte o ar. Aprofunda o olhar em você agora e perceba esses ciclos nas suas emoções, nos seus pensamentos. Olhe com profundidade para você e veja onde você está, como é esse ciclo em você. Observe essa mudança, traz crises. Onde você está em crise nesse momento? Pergunte para você. Onde você está em crise? Olhe em você. Qual aspecto em você que está em crise? E observe isso nesse momento. Sem julgar, apenas olhe em você. Puxe o ar e solte o ar. E observe se há resistência à mudança em você.
O que você está sendo convidado a fazer? O que esse movimento está te convidando a fazer? Olhe para isso. Puxe o ar e solte o ar. O que você deseja? Você deseja considerar que este momento de mudança está pedindo que você permita que as antigas estruturas cedam lugar para o novo? Você deseja considerar em você as ações que a natureza te ensina a soltar, a deixar as antigas estruturas ceder lugar ao novo? Puxe o ar e solte o ar. Para construir uma nova estrutura e poder liberar todo o seu potencial. Você deseja considerar que seus potenciais, eles são possibilidades infinitas para experienciar a alegria, o prazer, a sabedoria, o amor? Puxe o ar e solte o ar. O quanto você acredita que isso é possível? Então eu te convido a olhar para você e se perceber neste momento. Eu sou o potencial em expansão. Eu recebo a mudança como possibilidade de expansão para a vida, que é o fluxo divino em mim. Eu escolho caminhar cada passo na direção da minha felicidade, que é a expressão do bem. E escolho cooperar com todos os seres, pois eu compreendo que o sucesso é vida, é fluxo, é o divino manifesto em mim. Inspire e expire. Vai deixando que essas palavras possam se assentar dentro de você. Vai deixando que essa percepção de possibilidades abra espaço em você para todo o seu potencial. Vá ancorando essa percepção. E vá trazendo ao seu coração uma pequena flor que vai se abrindo. Visualize essa flor se abrindo em seu coração. Deixe ela te envolver em luz, simbolizando a abertura para a vida, a confiança no fluxo da vida, a confiança que as mudanças apenas te convidam a brindar o mundo, a dar para o mundo o melhor que está em você. Inspire e expire.
vai percebendo do seu coração se expandindo uma luz que envolve todo o seu ser. Essa flor que vai se expandindo. Nesse momento, você se torna essa própria luz, em conexão com a luz da vida. Veja essa luz te envolvendo. E acolha em você esse momento. Perceba todo o seu ser envolvido nessa luz. Você é o eu sou que sou. A essência de quem sou. E eu me conecto com a vida. E me dou a permissão para deixar a sabedoria nata dessa luz em mim fazer parte da vida. Eu digo sim à vida. Inspire e expire. E vá ancorando essa percepção em você. E voltando o olhar para o seu corpo. Perceba seus pés, suas pernas. Vá subindo pelo joelho, vai chegando na região do quadril, vai subindo pela coluna, vai se abrindo nos braços, vai seguindo até chegar na cabeça, no topo da cabeça. Perceba no centro da sua testa. Vai trazendo a consciência para o seu corpo agora. Inspire e expire. E vai fazendo 3 respirações profundas. Cada vez que você inspira e você expira, você vai voltando a consciência do seu corpo. Vai trazendo a consciência aqui agora. Todas as percepções. Vai voltando. Voltando a consciência de si. Inspire e expire. E assim que você se sentir pronto, você pode olhar à sua volta. Inspire e expire. E assim que estiver pronta, você pode abrir os olhos e perceber a sua volta, ancorando no aqui e no agora. Vou inspirando e expirando. E voltando a essa consciência. Todos bem? Vão voltando, vão percebendo o corpo, vão mexendo os pés, os braços, alongando, trazendo consciência para o corpo. Vão se conectando aqui agora. E eu espero que essa reflexão da introdução do livro, a partir dessa prática que a gente trouxe com os ensinamentos que ele já começa na introdução, vocês possam reverberar e trazer esse olhar. Então, é minha dica que nessas semanas, até o nosso próximo encontro, quem quiser participar, que vai ser a primeira quarta-feira de abril, no dia 7,
onde nós vamos falar sobre a lei da potencialidade pura, que até lá vocês tragam essa reflexão. Olhem dentro de vocês. Como é esse meu movimento em relação às leis da natureza? Estou aberta para esse fluxo em mim? Eu estou aberta a vencer, a perceber esse divino em mim para que eu possa superar o medo da mudança? E vá se dando essa permissão interna e trazendo ao mesmo tempo essa conexão com esse divino do seu coração. E percebam o que a partir desse lugar vai ajudar vocês a trabalhar, a desenvolver uma melhor compreensão dessas leis espirituais do sucesso que Deepak Chopra chama, né? Na verdade, as leis espirituais da vida. E que se a gente consegue trazer consciência, a gente consegue realizar a nossa volta. E o primeiro passo para realizar é eu trazer flexibilidade, é eu estar aberta para a mudança. Como eu vou trazer o novo, como eu vou realizar se eu não abrir para a mudança? Compreendem? Sim. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, não é? Muito obrigada. E vocês possam levar essa prática. Vamos ver se depois eu compartilho o link, quem quiser rever essa reflexão sobre a introdução do livro, né? Você vê, ele escreve, acho que são poucas páginas, mas quanta informação em tão poucas páginas. E eu acho bonito, não botei ali no slide, mas ele começa introduzindo com o ensinamento do Brihadaranyaka, que ele diz o seguinte: o que for a profundeza do teu ser, assim será o seu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será o teu destino. E aí a gente cria. Tá bom, gente? Então, gratidão a todos vocês. Vou parar a gravação agora. Gratidão.